O espaço de programação que se segue é da exclusiva responsabilidade da candidatura à liderança do PSD Madeira de Miguel Albuquerque. Muito boa tarde. Hoje iniciamos o nosso programa Espaço Miguel Albuquerque Renovação com um tema dedicado ao emprego jovem. Mais do que nunca é um desafio que se impõe à nossa região. O emprego jovem na região, em Portugal e no mundo, nunca teve dados tão elevados. Temos também na região, e nunca aconteceu, ter, no fundo, um desemprego tão qualificado e hoje, de facto, tomar medidas e tomar iniciativas que consigam, de alguma forma, combatar e abarcar este problema. Tenho comigo aqui no estúdio Luís Nóbrega e Marco Gonçalves, dois jovens, um licenciado e a fazer gestão, neste momento, uma mestrado de gestão cultural, e Luís Nóbrega, estudante universitário dos jovens empreendedores e que, com certeza, terá muitas ideias para ajudar e para apoiar a candidatura de Miguel Albuquerque no sentido de criar algumas medidas. Na vossa opinião, hoje em dia, e de facto, quando falamos em emprego jovem, temos necessariamente de falar no maior fator de exclusão que assola a nossa região, que é o desemprego. Hoje é importante tomar determinadas medidas, é importante recuperar a esperança dos nossos jovens, não só dos nossos jovens, mas também todos aqueles que estão desempregados. Mas, na vossa opinião, é possível recuperar esta esperança? Efetivamente, o desemprego jovem é um problema que afeta a sociedade em geral e preocupa-nos, a nós como jovens, esta situação. Mas claro que há esperança. Na minha opinião, há esperança. O que nós temos que fazer somos neste momento a geração mais qualificada até hoje, de sempre, na Madeira e em Portugal. O que temos que fazer é dar ferramentas para que os jovens possam desenvolver, possam pôr em prática as suas ideias. Nesse sentido, há umas questões aqui importantes, em minha opinião, que devemos focar. A questão do microcrédito. Nós sabemos que quando iniciamos um projeto, uma nova empresa, o crédito é fundamental. E se calhar é o cerne da questão. A criação do microcrédito com vantagens, maiores vantagens em relação ao mercado, ou seja, o Governo dar vantagens superiores em relação ao que há no mercado, é fundamental. Depois, a minha opinião... Isto significa que uma das apostas é, sobretudo, criar mecanismos de apoio, ou maiores e melhores mecanismos para o microcrédito, no sentido de os jovens criar o seu próprio emprego. Exatamente. E depois também, na minha opinião, acho que muitas vezes passa-se este problema apenas para os governos. Mas, em minha opinião, as câmaras municipais devem ter um papel fundamental também nesta situação. Ou seja, a criação de incubadoras. Muitas vezes nós falamos do crédito, mas as questões jurídicas, as questões fiscais, o apoio técnico também é fundamental. E a criação das incubadoras, as autarquias criando incubadoras, podiam fornecer esse apoio aos jovens, para que eles possam ter mais condições para que o projeto seja um projeto vencedor. Ou seja, mais uma política de proximidade. Ou seja, a criação das próprias autarquias, descentralizando, no fundo, um apoio que pode ser fundamental. Aliás, as autarquias podem tomar outras iniciativas. Relembro aqui um programa que foi desenvolvido em 2012 pela Câmara Municipal do Funchal, em que, durante esse período, nós tivemos mais de 300 jovens, e não só jovens, mas que criamos um programa específico de formação contextual de trabalho, que foi muito produtivo, foi muito importante, e naquela altura consegui, de alguma forma, apoiar as famílias que já estavam muito em recessão a partir desse período. E, de facto, as políticas de proximidade também podem ser, e no âmbito social, ao nível do emprego. Claro. Marco, continuando, dizíamos então microcrédito, criação de incubadoras nas autarquias. Existem outras medidas que sejam fundamentais e, aliás, já foram aqui várias vezes ponderadas ao longo desta campanha pelo Dr. Miguel Albuquerque. Existem outras ideias que poderão surgir como inovadoras e criadoras não só de emprego, mas que incentivem os jovens à sua colocação no mercado de trabalho? Exato. O Dr. Miguel Albuquerque, há bem pouco tempo, no artigo da opinião, falava em potenciar os recursos marítimos. Nós todos sabemos que o turismo será
é e será sempre o maior vetor económico da região. Não vamos fugir a esse facto. Não há muitas alternativas. E o turismo é fundamental para o nosso desenvolvimento económico. E o desenvolvimento do turismo náutico, em minha opinião, é uma peça fundamental para os jovens agarrarem esta oportunidade, porque nós temos uma ilha rodeada de mar e o turismo náutico não está suficientemente desenvolvido. E acho que é uma oportunidade para os jovens abarcarmos este tema, vermos o que é que podemos fazer, vermos o que é que podemos potenciar, e nesse sentido acho que pertinente a questão levantada pelo Dr. Miguel Albuquerque nesta situação. Ou seja, o novo modelo de desenvolvimento económico passa sobretudo pelo desenvolvimento de várias empresas, não só o turismo náutico, do montanha e outras, que no fundo sejam os próprios jovens a serem capazes de fomentar não só o seu próprio emprego e criar emprego nestas áreas. De facto, tem sido um discurso muito patente na campanha do Dr. Miguel Albuquerque, atendendo, no fundo, aquilo que é importante ver, as necessidades do nosso mercado. E muitas vezes aquilo que não acontece é a criação de emprego ou mesmo até a formação dos jovens, tendo em conta as próprias necessidades do mercado. Mas projetos estes, no fundo, que estamos a ver, que tem muito a ver com a economia local, tem muito a ver com todos os recursos que nós temos, mas existem outras formas. Luís, você é um estudante, já esteve inserido em vários tipos de programas europeus e regionais que se calhar deveriam ser mais apoiados. O que é que os jovens, porque hoje sabemos que os jovens cada vez mais apostam na sua formação, temos ainda uma faixa etária com o 12º ano pouco qualificada, mas os jovens cada vez mais tentam adiar o seu ingresso no mercado de trabalho. Aliás, uma das medidas, e se calhar importantes, que nós temos que fazer é mudar o nosso paradigma. Por exemplo, a Inglaterra é normal e é comum os jovens fazerem um gap year, ou seja, entre o secundário e a entrada na universidade, vão para o mercado de trabalho, vão experienciar e, de facto, nós temos que mudar o paradigma. Não há emprego para a vida, se calhar não há emprego a tempo inteiro, temos que repensar em alternativas de emprego a tempo parcial. Não existe o preconceito de continuar a escolaridade do princípio ao fim sem paragens, também isso está em mudança e é importante mudar. É importante, no fundo, criar mecanismos e apoios que levem a que os jovens adquiram mais experiência, que fiquem com mais maturidade, que fiquem com mais capacitação para a entrada no mercado de trabalho, tendo em conta, no fundo, a sua própria formação. Que outros programas, que iniciativas, que projetos poderão, de alguma forma, ser desenvolvidos e que os jovens poderão procurar? Muito obrigado. Antes de mais nada, bom dia a todos os ouvintes. Gostaria de salientar também aqui uma coisa que acho que é importante, que o desemprego não é um problema da região, nem sequer é um problema de Portugal, é um problema do mundo inteiro. Neste momento encontram cerca de 23% de jovens desempregados na União Europeia. É verdade que atualmente os tipos exatamente, é um problema, mas nós temos que olhar e temos que ser realistas. Quando estamos em campanha, quando de alguma forma queremos alterar os desígnios desta região, temos que olhar para dentro, temos que avaliar, temos que conhecer para encontrar alternativas. E temos que ter a consciência que o momento atual é importante e que temos que encontrar medidas. É de facto importante e todos os dias me bate à porta pessoas à procura de emprego, nomeadamente jovem. O que é que os jovens poderão procurar tendo em conta este problema? O problema é o desemprego. Exato. O problema é um problema de exclusão social. Vamos dar emprego, vamos criar emprego como? Que projetos temos pela frente? Neste momento existem imensos projetos, nomeadamente que da parte da Comissão Europeia, que infelizmente aí vêm de pessoas da minha idade e não só, que estão a tirar o curso, não só cá na Madeira, na Universidade da Madeira, mas como também em Portugal continental, que não têm conhecimento desses programas. Estou a falar do quê? Estou a falar, por exemplo, do programa Erasmus, como poderia estar a falar do programa do Serviço do Voluntariado Europeu. Ainda há muito uma ideia de que estes tipos de programas são feitos para pessoas com mais capacidades. Não, isto é completamente falso. Por exemplo, no que diz respeito ao SEVE, que dá também oportunidades lá fora, a pessoa vai para um determinado país, não paga nada, absolutamente nada, tem o alojamento garantido,
têm as principais refeições do dia e têm a possibilidade de trabalhar numa organização não governamental de forma a ganhar mais competências, mais experiências, para que no futuro, consiga aplicá-las no seu processo, na sua vida profissional. Ou seja, políticas de juventude, quando se fala em políticas de juventude, fala-se em políticas de emprego, ou seja, temos que apostar mais na mobilidade e nas oportunidades que existem em termos europeus. Cada vez mais temos de ter uma visão global e não regional, nem sequer nacional da nossa situação de empregabilidade. Temos o Erasmus, temos o Serviço Voluntário Europeu, aliás a Câmara Municipal também, no tempo em que lá passei, foi pioneira neste projeto e teve cá muitos voluntários. Isto é uma forma, lá está, depois de o jovem terminar a sua escolaridade, de alguma forma tentar encontrar mais, não tem de ser visto como uma oportunidade de trabalho ou de experiência, mas tem que ser visto como uma oportunidade de maior capacitação, de maior formação. Existem outras mensagens, outros projetos que podemos de alguma forma desenvolver e que podemos informar os jovens e que podemos fomentar nesta campanha e que pode ser um projeto a levar avante? Eu creio que tem de existir uma mais ligação dos jovens com as coisas que se passam à volta da nossa terra. Porquê é que eu estou a dizer isto? Nomeadamente no que diz respeito às próprias escolas de ensino secundário e mesmo até de ensino básico, tem de haver uma maior interação com o meio que as rodeiam. Tem de haver, cada vez mais, dá-se prioridade às pessoas que já fizeram um serviço, mais uma vez, voltando a bater na mesma tecla, um serviço de voluntariado. Porquê? Porque a pessoa ganha experiências e capacidades que de outra forma não iria ganhar. E atualmente até a Cruz Vermelha faz excelentes programas para capacitar, dar mais experiência, dar mais, currículo, dito por outras palavras, a cada um dos nossos estudantes. Acho que é importante, e continuo a dizer, batendo na mesma tecla, que a visão atualmente da região tem de ser uma visão cada vez mais globalizada. O Marco falou aqui bem, que um dos principais fatores que temos de apostar é o turismo náutico. Concordo absolutamente, e eu até acrescento o turismo de natureza, que ao vermos as estatísticas do turismo, não concordo absolutamente nada quando dizem que é um turismo de peixes descalços. Quando vemos as estatísticas do turismo, vemos que a maior bolo da fatia dos turistas que vêm para a nossa região não vêm pela praia, mas vêm sim pela natureza, pelas serras, pela levada, e nós temos um património que é único no mundo, e acho que isto é uma coisa que temos de valorizar. Que é importante criar uma imagem única, que é Exatamente. Importante, de alguma forma, passá-la por fora, porque também o turismo só tem sucesso se nós estivermos aqui. Exatamente. Pegando nas suas palavras, então, diria que é importante que o ensino seja mais adaptado às exigências do mercado. Certamente. Ou seja, nós temos necessariamente, e atualmente até temos uma educação que pode ser adaptada, e é importante, de alguma forma, corresponder os programas de ensino às exigências do mercado de trabalho. Exatamente. Isso é fundamental e de facto, é uma das mais-valias. Mas também é importante promover o empreendedorismo. Marco, o empreendedorismo é importante promovê-lo. Como? Acha que hoje há facilidade? Eu acho que há mais facilidade do que havia em anos anteriores. Mas há aqui uma questão, e falando da Europa, nós neste momento, a maior fatia do orçamento europeu vai para as indústrias criativas, para a ciência, Exatamente. Para a educação e tudo isso. E ainda por cima, o comissário europeu será português, que é o Dr. Carlos Moedas. Ou seja, nós, enquanto país, temos que aproveitar este facto e aproveitar este dinheiro, porque é a maior fatia do orçamento europeu. Ou seja, ganhando mais credibilidade, Claro. a região ganhando mais credibilidade, a região ganhando mais confiança, mais depressa. Mais poder negocial também é bastante importante. E falar aqui das indústrias criativas, para mim, é um ponto fundamental. Áreas como a cultura, as artes performativas, o cinema, o design, a música, a publicidade, software, informática, ou seja, há aqui uma panóplia de áreas que nós podemos aproveitar. E no fundo, nós temos que desenvolver o talento individual, potenciar a nossa criatividade. Eu já referi isto anteriormente, nós somos a geração
mais bem informada de sempre em Portugal e na região, e temos que aproveitar Evitar que os nossos cérebros fujam todos para o exterior. Exatamente. Mas também não é um drama, quase todos nós temos na nossa família alguém que emigrou por uma razão ou por outra, também não vamos dramatizar, pode ser a solução para algumas pessoas, mas de facto é importante absorver os nossos cérebros e a nossa economia local ser capaz de absorver todas essas pessoas e essas mais-valias. Exatamente. Então, diria que é importante promover o empreendedorismo. É importante, se calhar, diminuir a carga regulamentar que existe, facilitar a própria criação de emprego e aumentar, no fundo, as oportunidades para os jovens, porque hoje, de facto, não é fácil, a carga fiscal é maior, não é fácil a criação do próprio emprego. Aí, não só o jovem tem a oportunidade de criar o seu próprio emprego, mas também, de alguma forma, criar outros e ser uma mais-valia no mercado. Exatamente. É aquela ideia de muitas vezes, temos que esbater essa ideia, que é, a partir do momento que se falha, na primeira vez que criamos uma empresa, normalmente aqui em Portugal nós somos postos de lado, ou seja, é visto como um falhanço. Enquanto em culturas como a americana, se falhamos uma vez, o importante é continuar, é tentar mais uma vez e nunca desistir. E é isto também, o papel das universidades e o papel das escolas também vai neste sentido, que é dar as ferramentas necessárias aos jovens, sim, mas também dar uma visão e dar ferramentas para que eles nunca desistam. E isso é fundamental.